Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre morfologia e anatomia da folha, capítulo 9, vamos lá? Bom, a folha ela é um órgão adaptado à transpiração, à glutação, à respiração, né? Ela tem várias funções dentro da planta. A principal função delas é a fotossíntese. Quando eu falo nessas funções, né, a gente precisa lembrar que a planta também transpira, ou seja, ela perde água. Durante determinado momento do dia, ela vai precisar eliminar a água que está em excesso no corpo, e é através desse fenômeno que acontece a troca gasosa. Então, na folha, nós vamos encontrar estruturas que vão permitir com que essa planta ela faça esse processo de transpiração e armazene água. Veja bem, essas estruturas elas vão ser muito importantes, porque uma vez essa planta ela tenha muita transpiração, ela vai perder muita água e, consequentemente, ela pode vir a morrer por conta da falta de água, certo? Dentro da classificação das plantas, né, nós temos folhas que vão ter a duração, né, elas vão ser persistentes, ou as folhas que vão ser perdidas durante um decorrer de uma fase da vida do vegetal. Então, quanto à duração, nós temos aquelas que são persistentes, são chamadas de perenes, né? Como o caso, por exemplo, da laranjeira. Durante o ano inteiro, essa folha ela vai permanecer na planta. E existem outras folhas que vão cair durante um determinado momento do ano, por conta de uma camada de abscisão, que a gente chama de camada de abscisão foliar, que vai ser construída justamente para quê? Quando a planta perde essas folhas, ela vai inibir o processo de transpiração. E uma vez inibindo o processo de transpiração, ela consegue armazenar a energia também, né? E isso vai acontecer principalmente naquelas plantas que vão precisar fazer o armazenamento de água em determinada época do ano que passa por um momento de muita seca. Qual é o caso, por exemplo, aqui no Mato Grosso, a gente tem as plantas, no caso dos ipês, que perdem todas as folhas e só acontecem, no caso, a floração no mês próximo a setembro aí, né, mês de setembro em si. Essas plantas que perdem em determinado momento suas folhas, elas são chamadas de caducifólias, né? Lembrar que caduco, né? O que seria um caduco? É alguém que esqueceu alguma coisa ou perdeu alguma coisa, né? Então, no caso, a planta caducifólia, ela perde suas folhas, certo? Uma folha completa, ela vai possuir algumas estruturas. Então, nós temos lá o pecíolo, né? O limbo, que seria a estrutura laminar da folha, a bainha, que é o que prende essa folha à estrutura do caule, né? E a estípula. Além disso, essas folhas elas vão possuir as nervuras, que são estruturas que vão diferenciar, no caso das mono e das dicotiledôneas. Nós podemos ter nervuras diferenciadas. A gente vai observar também que os formatos das folhas, a forma com que elas estão inseridas na planta, todas elas podem ser classificadas de maneiras diferentes, né? A estípula, aqui no caso do formato da folha, ela dá a impressão de uma folha jovem, mas na verdade ela é só uma estrutura que está presa à estrutura da bainha, né, próxima à folha. E que vai estar muito próxima também ao caule. Então, se a gente observar aqui na imagem, né, a estípula aqui, ó, ela está próxima à bainha, mas ela não é uma folha em si. A estrutura foliar, ela nasce de uma gema, né, que seria a gema lá no caso apical, a gente já estudou isso anteriormente. E aí ela vai se desenvolver. A estípula ela vai permanecer nesse mesmo tamanho durante toda a fase de vida do vegetal, ok? Bom, quanto à fotossíntese, né, nós já vimos que as plantas, as folhas, elas possuem um pigmento, né, que seria
o pigmento da clorofila, que está armazenado dentro da estrutura do cloroplasto, que a gente classifica lá como um armazenamento dentro dos plastos. Lá quando nós falamos sobre histologia, a gente trabalhou isso, né? E por que desse pigmento? Esse pigmento, ele é capaz de absorver a radiação solar, né? Essa radiação solar, ela é transformada junto com os outros produtos que vêm lá da raiz, né, da planta, água e sais minerais, são transformados em energia para a planta. Então, as plantas, elas são seres que são fotossintetizantes. E a fotossíntese, ela se dá principalmente através da folha, né? Em vegetais jovens, essa fotossíntese, ela vai acontecer também pelo caule, mas no caso aqui, a principal, né, forma de fotossíntese da planta está pelo órgão vegetal, que é a folha, certo? Então, eles são seres autótrofos, vão ter esses pigmentos que são a clorofila, carotenoide, ficobilina, né, que são capazes de captar essa energia solar e converter em alimento orgânico, né, que são substâncias que inicialmente são inorgânicas, a água e sais minerais, e converterem em substância orgânica. A folha também vai exercer o papel respiratório dentro da planta, através, como eu disse, né, de estruturas, principalmente do estômago, né, nós temos lá a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. No processo de respiração, nós precisamos lembrar que os estômatos, eles são estruturas que são primordiais para esse processo, né? No processo de respiração, as plantas, elas vão fazer o mesmo processo que os seres humanos, né? Captar o oxigênio e liberar o gás carbônico. E aí entra aquela discussão, a floresta amazônica é a floresta maior produtor de oxigênio, né? O pulmão do mundo. Na verdade, a gente hoje já sabe que essa relação ela não é mais estabelecida, uma vez que as plantas, durante o processo de respiração, acabam captando parte do oxigênio, né, a grande parte do oxigênio que produzem durante o processo de fotossíntese. Então, acaba que essa concentração, ela liberada, parte dela vai ser absorvida, então não tem tanta produção de oxigênio assim em relação às algas, né? As algas, elas têm maior percentual de oxigênio liberado. Durante o processo de transpiração, né, ocorre a perda de água. Em algumas plantas, nós já vimos, né, que existem adaptações que vão impedir essa saída de água. Em outras, em contrapartida, a gente tem a saída de água continuamente. Vou dar um exemplo. A Vitória Régia, que é uma planta que vive na água, se ela permanecer com as estruturas que seriam os estômatos, né, que são similares a poros dentro da planta, essa estrutura de permanecer fechada, toda a água que vai ser absorvida vai fazer com que a planta morra por um processo de hipóxia, né? Ela não vai conseguir fazer respiração. Essa planta, ela morre com excesso de água. E então a planta, no caso da Vitória Régia e outras plantas aquáticas, elas tendem a permanecer durante todo o período do dia com os estômatos abertos, porque elas precisam continuamente perder essa água. Já ao contrário, por exemplo, de uma planta que sobrevive em uma região de extrema seca, como é o caso de regiões como a Caatinga. Essas plantas, elas vão ter que inibir a saída de água, uma vez que elas têm um índice de pluviométrico, índice de chuva muito menor. Então, no processo de transpiração, a planta, a folha em si, ela vai regular essa saída de água através dessas estruturas dos estômatos. E existe também a gutação ou sudação, que é a perda de água na forma de líquido, né, que vai acontecer em alguns vegetais. Isso pelo excesso de água que está presente ali no vegetal. Bom, nós vimos que o limbo, seria essa estrutura laminar. Nem todo limbo vai ter o mesmo formato, mas ele é uma porção laminar que possui nervuras. De acordo com o tipo de planta, nós vamos ter nervuras de formato diferente. Aí ele tem uma extremidade que é livre e a base dele vai ser presa, né, à estrutura do pecíolo. O limbo,
ele pode ser dividido em várias partes e ter o aspecto, né, de pequenas folhas ali, denominados de folíolos. No caso, essas folhas podem ser compostas. Mais à frente a gente vai ver isso aí. Então, nós temos aqui na imagem, né, a estrutura do limbo, o pecíolo, as estípulas, como eu falei para vocês, que dá a aparência de uma folha jovem, né? E aqui a gente tem folhas que são incompletas e completas. Qual a diferença de uma folha incompleta para uma folha completa? Essa folha incompleta, ela pode não ter alguma estrutura, né? No caso da folha incompleta, ela pode ser lá séssil, quando ela não tem a estrutura do pecíolo, né? Invaginante, quando ela acaba abraçando a estrutura do caule, né? Ou essa folha, ela pode ter uma estrutura chamada de ócrea, né? Como a gente observa aqui, ó, que essa estrutura ela acaba abraçando a estrutura caulinar. Então é como se a folha partisse dessa estrutura, que é a ócrea, que abraça o caule. O pecíolo, ele vai ser uma região que é cilíndrica e vai ser flexível, que vai sustentar a folha. É nessa estrutura do pecíolo, né, mais precisamente abaixo do pecíolo, lá na estrutura da bainha, que vai acontecer a camada de abscisão quando essa folha precisa ser perdida durante determinada época do ano. Já a bainha, ela vai ser a parte, né, que prende esse pecíolo à estrutura do caule. Ela é a parte basal da folha. É nela que nós vamos ter, então, a formação dessa camada de abscisão. O que seria essa camada de abscisão? A camada de abscisão são uma camada de células que vão evitar que essa folha tenha lá o recebimento da seiva da planta, e com essa inibição a folha ela acaba se tornando amarelada, né? Como acontece em algumas plantas na época do outono, como a gente está vendo aí na imagem. Ela vai amarelando, perde a sua pigmentação, porque ela deixa de fazer a fotossíntese e acaba secando e caindo. As estípulas, elas são duas expansões que vão acontecer lateralmente, né, em cada ponto de inserção do pecíolo, lá na próxima estrutura da bainha. Essa estípula, ela é, como vamos dizer assim, axial, né? Axilar. Porque ela está inserida lateralmente, né? Como se fosse uma proteção da estrutura da bainha. Algumas folhas podem não apresentar todas as partes características de uma folha completa, né? Ela não vai ter todas as estruturas. Eu coloquei para vocês algumas que são mais comuns. A primeira são as pecioladas. Elas vão se inserir diretamente no caule, isso porque elas não têm bainha. Elas são comuns nas angiospermas, que são dicotiledôneas. O próximo tipo são as folhas que são chamadas de sésseis. Isso por que elas são sésseis? Elas são muito mais incomuns na natureza, né? Ocorrem em menor quantidade. Elas não possuem estrutura do pecíolo. Então a gente vai imaginar o que prende a folha à estrutura do caule é o pecíolo. Então essa estrutura ela não vai existir. Então a folha ela vai ser diretamente inserida no caule através da estrutura do limbo, né? O exemplo mais claro que nós temos aí é a folha do tabaco. Outro tipo que nós temos são as folhas que são chamadas de invaginantes. Isso porque elas têm uma invaginação, elas vão envolver o caule, né? E não apresentam pecíolo. O caso mais clássico que nós temos é a folha do milho. Então nós temos aqui os três tipos que eu acabei de falar, né? O séssil, a invaginante, né? Que são folhas que são incompletas e não vão apresentar essas estruturas. No caso da folha séssil, ela não tem estrutura nem de pecíolo nem bainha,
E no caso da folha invaginante, ela não tem a estrutura do pecíolo, né? Ela tem a bainha, mas não tem pecíolo, que é o caso que a gente observa aqui, né? Folha séssil e folha invaginante, ok? As folhas, elas podem ser classificadas, e a gente vai ter lá a classificação de acordo com a quantidade de folíolos, né? Nós temos a classificação de acordo com as nervuras, a gente tem a classificação conforme as nervuras que essas folhas vão apresentar, se elas são serrilhadas, se não são. Então, as principais com relação à nervura, né? A nervura que a gente viu é aquela estrutura que vai dar uma diferença na estrutura do limbo, né? Ela pode ser curvinerva, que as nervuras são curvas, desde a base do limbo até o ápice, né? Elas são simétricas e a gente pode ter lá, por exemplo, as palminérvias. Então, elas são irradiadas de um ponto de inserção do pecíolo e vão se distribuir no limbo, sempre no número ímpar, isso é importante, e parecem dar aparência de dedos. A paralelinérvia, as nervuras vão se dispor paralelamente no limbo. Aí a gente tem um exemplo das folhas das monocotiledôneas, que é o caso do milho, né, que nós já estudamos anteriormente. E as peninérvias, que possuem lá uma nervura principal e vai se distinguir das demais nervuras, né, porque essa nervura principal, ela é mais, vamos dizer assim, mais aparente em relação às outras, né, e vão se originar bem do início dessa nervura principal, e é como se fosse a disposição de uma pena de ave, né, ou dessas barbas dessa pena, porque a gente observa que tem essa nervura principal e as laterais. Elas são muito comuns nas dicotiledôneas, né, principalmente lá na manga e etc, né. E nós temos também a uninérvia, que ela só tem uma nervura, né, central, somente, que é o caso da folha do cravo. A mais comum nós observarmos são essas dois tipos foliares que nós temos aqui, que é a paralelinérvia e a peninérvia, que são as mais comuns que a gente observa. As demais, elas são mais incomuns. O aspecto do limbo. O limbo, ele pode ser simples, né? Quando o limbo, limbo e pecíolo são simples, ou composto, quando esse limbo ele vai se apresentar dividido em folíolos, que são independentes, né? E aí ele pode ser digitado, com 5 folíolos, lembrando uma mão, imparipenado, com folíolos que são de número ímpar, e paripenado, com folíolos de número par. A tarefa de vocês de hoje são as páginas 22 e 23, atividades para a sala. Se você tiver qualquer dúvida, anote sua dúvida que eu vou respondendo lá na plataforma. Fique com Deus e até a próxima aula. Beijão!